Olha aí, meu amigo, a inflação tá um problema seríssimo, a alta de preços está um absurdo completo e tem manchado bastante a imagem do Lula. Ainda assim, o cara vai para o tudo ou nada, dobrando, triplicando a aposta, sei lá, em vistas de 2026, aumentando o seu grau de irresponsabilidade, o que obviamente vai piorar ainda mais o que já está muito ruim, a situação econômica do Brasil, né? Então a ideia é empurrar com a barriga até o ano que vem e a próxima gestão que se lasque. Se for o próprio Lula mesmo, que seja, ele não vai poder se reeleger mesmo, ele não tá nem aí pra absolutamente nada. O cara tem fome de poder e a gente sabe muito bem disso, né? Inclusive o pessoal, parece que caiu a ficha desse pessoal que o Lula está preparando há muito tempo, diga-se de passagem, uma narrativa para colocar a culpa no agronegócio pelo preço dos alimentos. Pois é, acredite ou não, certamente você acredita, eu já falo disso aqui tem tempo, o Lula colocando a culpa que é dele nos outros, né? A culpa é dele, ele coloca em quem ele quiser. Mas a verdade é que a preocupação dos brasileiros com o problema da alta de preços, né, que o pessoal chama de inflação, tem crescido consideravelmente e não poderia ser diferente. Na verdade, a apreensão dos brasileiros em relação à alta de preços subiu 12 pontos percentuais em apenas um ano. Mais de um terço dos brasileiros hoje está preocupado com a inflação no país. Meu amigo, esse número é praticamente igual ao número da Argentina, acredite ou não. O brasileiro hoje é tão preocupado com a inflação quanto o argentino. Vamos conversar sobre esse tema aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, você ajuda bastante este meu modesto trabalho. Pode ter certeza disso. E pois bem, então aqui o Andreasa escreveu essa coluna aqui para o Estadão, cita a questão do voo de galinha. Obviamente é isso que estamos vendo, o Lula gastando dinheiro à torto e à direito para fingir um crescimento econômico, algo completamente fajuto, mas que engana alguns trouxas ainda, mas que vai ter um problema muito sério lá na frente quando a galinha cair de cara no chão. Isso inevitavelmente vai acontecer, como aconteceu no passado. Qual que é o objetivo do Lula nessa história? Chegar até 2026, pedalar, empurrar com a barriga os problemas econômicos até depois das eleições. Pode dar problema depois também da eleição. Aí já tá tudo garantido mesmo, pra ele tá ótimo. Então o cara tem que segurar as pontas um ano e meio e tá safo. Já tá resolvida a situação dele aí, né? E obviamente ele não vai deixar acontecer o que seria necessário para segurar um pouco o problema da inflação, que é a economia desacelerar. Posto que a economia está numa crescente fajuta por causa do aumento de gastos, no momento em que o governo cessar esse aumento de gastos para evitar que a inflação continue subindo, e aí uma taxa Selic mais elevada que vai prender ainda mais a economia, o PIB vai crescer menos, eventualmente vai ser recessionário. O Lula não vai aceitar que isso aconteça, e é por isso que ele vai aumentar a aposta de uma forma bastante intensa, ao que tudo indica. Vai ser um governo Dilma 3, sem sombra de dúvidas, né? Então vai tomar aqui atitudes mais drásticas, conforme já sinalizou, inclusive, né? Então, provavelmente, esse governo totalmente descontrolado, inclusive ele cita que é muito importante a PEC da transição. A galera não fala muito disso aqui, mas eu falei recentemente num vídeo aqui do canal, que foi o começo do fim do Brasil, a PEC da transição, aprovada ainda no final do governo Bolsonaro, no apagar das luzes do governo anterior, dando ao governo Lula a possibilidade de gastar, de ter um déficit primário de 250 bilhões de reais, algo que ele usou até o último centavo praticamente. Então aí que a coisa começou a desandar de vez e fingiu-se um crescimento econômico a partir daí, porque foi uma montanha de dinheiro despejada na economia, mas que resultou apenas em inflação, em depreciação da moeda brasileira, que é o que tem acontecido. E isso é generalizado. De todas as formas aparece, mas é pior ainda no preço dos alimentos. E aí o governo fica muito sentido com isso, porque é algo que pesa demais na popularidade, faz com que o brasileiro fique muito preocupado e coloque acertadamente a culpa dessa situação no desgoverno Lula. Então Lula quer uma solução mágica para resolver esse problema. Foi apresentado pelo governo um pacote com um monte de medidas completamente inócuas só para enganar trouxa,
Mas o principal ponto realmente é a narrativa que se constrói ao redor desse tema. A narrativa de que a culpa pela alta no preço dos alimentos, da carne, dos ovos, está no agronegócio, né? Eles estão falando isso aí de forma geral. E aí o pessoal do site Poder 360 traz isso, né? O colunista diz aqui que ele ficou um final de semana encucado com o que o Lula falou, né? Falou que vai ter que tomar medidas mais drásticas se nada resolver, se nada acontecer em relação ao preço dos alimentos. E aí ele ficou pensando, o que será que é essa medida mais drástica, né? Meu amigo, tá na cara o que o Lula vai fazer. Vai colocar a culpa no agronegócio, falar que esse é o problema, o MST tem que invadir, aquela coisa toda, né? Então, na prática, o que vai acontecer é que o Lula vai subir o tom ainda mais. Se ele vai ficar só na bravata ou se ele vai partir para ação, eu não sei dizer. A bravata é só para criar propaganda, criar a ilusão que hoje já não cola tanto assim. E partir para a bravata iria quebrar o Brasil de vez com algum tipo de interferência econômica, algum tipo de punição para o produtor, enfim, coisas que se espera de um desgoverno como o do PT. Agora a verdade é que tudo isso tem impactado muito na percepção do povo brasileiro em relação a temas econômicos. O brasileiro não é muito bom nisso aí. É a grande verdade. O brasileiro não entende o que é PIB, não entende o que é taxa Selic, o que são juros da dívida, o que é déficit, superávit, nada disso aí. Inflação também, tudo bem que a forma como esse pessoal trata a inflação é errada, então o povo brasileiro, se compreender inflação como a grande mídia diz, vai entender errado, essa é a verdade, mas pensando nisso como alta de preços, a verdade é o seguinte, que em um ano a percepção, a preocupação do brasileiro com a inflação subiu 12 pontos percentuais, ou seja, na prática, dobrou. Né, porque se está hoje aqui em 35%, estava em 23% antes. Ou seja, dobrou o nível de preocupação do brasileiro com a inflação em apenas um ano, o que é óbvio, porque o ano de 2024 foi um caos completo, né? Enfim, foram 1.000 pessoas respondendo essa pesquisa aqui no Brasil. É uma pesquisa que tem um título aqui, né? What Worries the World? E ela traz várias preocupações também. Ou seja, se a pergunta fosse direta, você se preocupa com a inflação? Provavelmente o número seria muito maior, mas é porque tem outras preocupações listadas e as pessoas acabam deixando passar alguns aspectos econômicos para falar de segurança pública e tudo mais. Essa pesquisa aqui costuma ter essa deficiência. Ela é feita em vários países, né? São 29 países aqui. É relativamente recente, tem um mês aqui que ela foi encerrada e pegou bastante essa alta de preços aqui no Brasil. Então, né, você pode ver que existem itens aqui que acabam sendo bastante mencionados, né? Que o crime e violência, principalmente, né? Pobreza, desigualdade social e etc, né? 66% dos brasileiros afirmaram que o Brasil caminha na direção errada. 71% falaram que a situação econômica do Brasil é má. Ou seja, né? O pessoal está bastante preocupado com isso de maneira geral. Tem um gráfico aqui, uma tabela, deixa eu colocar na tela branca aqui para a gente ver essa tabela, mostrando os países aqui que mais se preocupam ou menos se preocupam com a inflação. Então vamos virar isso aqui para ver os que mais se preocupam, né? Se eu conseguir fazer isso, foi, né? Veja que o Singapura é o país em que há uma maior preocupação com isso. Singapura tem uma das populações mais ricas do mundo. Eu acho que é a top 5 maiores PIB per capita do mundo. Então veja aqui que é uma mudança que praticamente não aconteceu na percepção do povo, né? 56% acreditam que a inflação é uma preocupação e é coisa de país desenvolvido mesmo, país que tem uma população rica. O povo entende de assuntos econômicos e leva isso muito em consideração. Não quer dizer que tenha uma inflação muito grande lá, é apenas que isso preocupa o povo, né? Eles estão de olho nisso aí. Em segundo lugar, tem a Turquia, que está passando por um período terrível do ponto de vista econômico. A moeda tem se desvalorizado muito, logo tudo tem ficado mais caro por lá. E depois você tem uma quantidade grande de países desenvolvidos aqui na sequência, com preocupação também pelo mesmo motivo lá do Singapura. É um assunto que o pessoal domina melhor. Destaque aqui para a Polônia, em que essa preocupação caiu 6 pontos percentuais em 12 meses. Ou seja, a economia está mais estabilizada lá, sem sombra de dúvidas. E aí chegamos à duplinha, Argentina e Brasil.
praticamente empatados, com uma piora considerável de 12 pontos percentuais em 12 meses para o Brasil, uma coisa assustadora. Agora, olha a mudança no cenário da Argentina. A queda na preocupação com a inflação lá foi de 33 pontos percentuais. Olha como o argentino está com uma visão econômica muito melhor do que o brasileiro hoje. É aquela questão, compare um governo com o outro. A preocupação com a inflação na Argentina do Milei caiu 33 pontos percentuais. A preocupação com a inflação no Brasil do Lula subiu 12 pontos percentuais. Não tem nem como comparar, estamos praticamente empatados com a Argentina nesse sentido, muito abaixo aqui da média do mundo, diga-se de passagem. Enfim, o povo brasileiro está muito ligado nesse tema e certamente isso vai ser pauta para as eleições. O Lula está muito preocupado com isso. Infelizmente, quando o Lula está preocupado, ele tende a fazer ainda mais cagada. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.